Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, sou professora de Ciências e trouxe uma aula bem legal para vocês. Bora ver qual vai ser o assunto da nossa aula de hoje? A nossa aula número 5 de Ciências tem por título Qual sentido é o mais importante para você? E nosso objeto de conhecimento são órgãos do sentido. Então, vamos para a nossa aula. O que você entende quando você vê essa imagem? Que o sinal está vermelho. A gente entende que nós devemos parar. E essa outra imagem indica que esse rapaz está com frio, por conta da sua expressão facial, por conta da sua roupa grossa e também da sua posição, por ele estar encolhido. E nessa imagem, a gente consegue até sentir o cheirinho da manga, não é mesmo? A gente imagina que essa manga está madura, docinha, pronta para ser comida, né? E nessa certamente um menino se queimou pegando nesse ferro que ainda estava quente. E essa queimadura dói bastante, né? Essa dor da queimadura, o frio, o sinal vermelho e o cheiro da manga chegam até nós por meio da sensação. Mas o que é sensação? Sensação é o processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Essa resposta que o estímulo irá produzir, a gente chama de percepção. E o que é percepção? Percepção é a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. O que quer dizer que a gente consegue perceber tudo que está ao nosso redor por meio dos nossos sentidos. E o que é sentido? Sentido é um termo utilizado para caracterizar o processo fisiológico de receber e reconhecer sensações e estímulos que são produzidos através da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar do ser humano. Vamos aí então ver os nossos sentidos, né? Então aqui nós temos essa imagem que nos apresenta os nossos sentidos e também os órgãos responsáveis. Então nós temos aí, ó, o olfato, que tem como órgão responsável o nariz, a visão, que tem como órgão responsável os olhos, o tato, que está aqui representado pela pele da nossa mão, a audição, que tem como órgão responsável o nosso ouvido, e o paladar, representado aqui pela língua. Vamos conhecer um pouquinho sobre a visão, né? Que é esse sentido responsável pela obtenção das nossas imagens. Então, a energia luminosa, que é a luz, chega aos nossos olhos trazendo informações do que existe ao nosso redor. E essas informações são enviadas para o cérebro e o cérebro traz a imagem para a gente, né? Os olhos apresentam como funções principais a visão, nutrição e proteção. Um exemplo de proteção: temos aí as nossas lágrimas, produzidas por nossas glândulas lacrimais. As nossas lágrimas servem para limpar o nosso olho, evitando poeira ou qualquer coisa que entre nessa estrutura tão importante para a nossa visão. O ato de piscar também é importante porque hidrata os nossos olhos. E agora nós vamos ver um pouquinho das partes principais que formam os nossos olhos, né? Então nós temos aí, ó, a esclera, que é a parte branca, que é o conhecido como branco do olho, a íris, que é a parte colorida do nosso olho, a conjuntiva, que é uma membrana transparente que vai envolver a esclera, a pupila, que é essa bolinha preta, está responsável pela captação da luz, e nós temos a córnea, que é uma lente muito importante presente nos nossos olhos. É importante avisar que os nossos olhos é uma estrutura tão complexa que nem mesmo uma máquina fotográfica conseguiu alcançar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a audição. Esse sentido que é tão importante por captar o som, né? O som da música, sons da natureza e até mesmo de ruídos. Você sabe dizer quando que a gente começa a ouvir? A gente começa a ouvir ainda dentro da barriga da nossa mãe. Então, a audição inicia na gestação. Nesse período, o bebê já possui a habilidade de perceber os sons do ambiente. E é por isso que é tão importante que a mulher grávida escute músicas, converse com a barriga, porque isso vai ajudar a desenvolver a audição do neném, certo? E agora eu vou explicar para vocês como é que ocorre a captação do som
por esse órgão que é responsável, que é o nosso ouvido, né? Então, nós temos aí a estrutura do nosso ouvido. As ondas sonoras vão penetrar no nosso ouvido por essa parte que nós chamamos de ouvido externo e também pode ser chamado de pavilhão auditivo. Essas ondas sonoras nada mais são do que vibrações no ar que o nosso ouvido é capaz de captar. Então, essas ondas sonoras vão penetrar e vão alcançar aqui uma membrana que nós chamamos de tímpano. Um tímpano, gente, a gente precisa ter cuidado. Uma exposição prolongada a um som muito alto pode causar prejuízos a essa membrana. Quando as ondas sonoras passam o tímpano, vão alcançar uma parte do nosso ouvido que é chamada de ouvido médio. E aqui no ouvido médio que nós encontramos 3 ossículos, chamados martelo, bigorna e estribo, que a título de curiosidade são os menores ossos que nós temos no nosso corpo. Nesses ossículos, as ondas sonoras vão ser ampliadas para alcançar o que a gente chama de ouvido interno. E aqui no ouvido interno nós temos essa região que é chamada de cóclea ou caracol. É nessa região que as células nervosas vão originar sinais elétricos e esses sinais elétricos vão ser transmitidos ao cérebro. O cérebro vai interpretar essa informação e nos vai dar a percepção do som. É importante citar que nessa cóclea ou caracol nós temos pelos e também um líquido que vai estar relacionado com o equilíbrio. A audição e o equilíbrio têm relação? Sim. Além de perceberem os sons, eles também nos dão informações sobre a posição dos nossos corpos, sendo parcialmente responsáveis por nosso equilíbrio. Então, o nosso ouvido, junto com a nossa visão, com o nosso tato, com os músculos e também com as nossas articulações, nos dão informações sobre a nossa posição, sobre o nosso deslocamento. Então, os nossos ouvidos nos informam sobre nossa consciência corporal, orientação espacial, nos informam também por meio da postura da cabeça e do corpo, nos informam a direção e velocidade dos movimentos e até mesmo do nosso equilíbrio. É importante citar que essas informações elas precisam chegar no cérebro de maneira correta, porque caso ocorra alguma coisa errada, com essas informações vai fazer com que a gente fique mal, que a gente sinta desequilíbrio e até mesmo tontura. E nós vimos até aqui a visão, a audição e nós vamos ver um pouquinho do olfato. Você já notou o quanto que o nosso olfato é importante? Através dessas duas imagens a gente tem uma noção. Então nós temos aqui o gás escapando e a gente percebe que o gás está escapando porque a gente sente o cheiro, E aí a gente consegue resolver o problema. A outra imagem nos traz a sensação de uma comida mal cheirosa, da comida estragada. Imagina que se nós não tivéssemos essa capacidade de cheirar, a gente poderia até comer comidas estragadas, Então, o nosso olfato é bastante importante. E durante a pandemia, nós tivemos como um dos sintomas mais característicos a perda do olfato e também do paladar, Esses sentidos, eles estão unidos. Nós não sentimos os sabores dos alimentos apenas com o sentido do paladar, mas também pela estimulação que ocorre nas nossas células olfativas. Então, esses dois sentidos, eles agem juntos para identificar o melhor gosto dos alimentos. E o paladar? O paladar é um sentido capaz de captar os sabores dos alimentos, E essa captação do sabor dos alimentos é feito por meio da língua, onde nós encontramos papilas gustativas ou botões gustativos que são capazes de captar o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. Esse umami está relacionado com o sabor que alguns aminoácidos produzem. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tato, O tato é o sentido responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, com a forma como sentimos o mundo em nossa volta. Então, nós temos receptores táteis espalhados pelo nosso corpo, que vão pegar a informação, vão levar até o cérebro e o cérebro vai nos dar essa percepção do toque. Diferentemente dos outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo o nosso corpo. Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para o nosso aplicando.
vamos dar início ao nosso aplicando, né? Então, o nosso aplicando trouxe o seguinte: relacione a imagem ao sentido correspondente. E aí nós temos essas 5 imagens, né? Representando aí as atividades diárias dessas crianças. E aí, em seguida, nós temos os sentidos. Qual daquelas imagens que foram apresentadas eu posso ler? Então, nós temos aí a imagem de número 3, que é dessa garotinha fazendo uma leitura de um bom livro, né? Qual das imagens eu posso ouvir representando aí a audição? Nós temos a imagem de número 2, né? Representada aí por essa garotinha feliz escutando a sua música favorita. Qual das imagens eu posso cheirar? E aí nós temos a imagem de número 5, com essa menininha cheirando uma flor. Qual das imagens eu posso tocar? E aí nós temos a imagem de número 1, com essa garotinha feliz brincando com a lama. E por fim, qual daquelas imagens eu posso sentir o sabor, fazendo referência aí ao sentido do paladar? E a imagem que é a número 4, onde nós temos essa garotinha feliz comendo o seu macarrão, certo? Então, vamos agora para o nosso comentário, né? Então, o tato é o sentido responsável pela percepção do toque, estando relacionado, portanto, com a forma como sentimos o mundo em nossa volta. Diferentemente dos outros sentidos, ele não ocorre em uma região específica, sendo possível a percepção tátil por todo o corpo, né? Então, por todo o corpo, a gente tem essa capacidade de sentir o que está ao nosso redor. A audição é um sentido muito valioso que permite a nós captarmos as ondas sonoras e, consequentemente, ouvirmos tudo à nossa volta. Nós temos ainda a visão, que é um dos órgãos dos sentidos, e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Temos ainda o paladar, que é o sentido que nos permite sentir o sabor dos alimentos. E é através do olfato, um outro sentido, né, que os odores podem ser percebidos e distinguidos, certo? Então, gente, esse foi o nosso aplicando. E aqui nas nossas considerações finais, nós vamos rever alguns pontos que foram apresentados na nossa aula de órgãos do sentido para vocês, né? Então, nós vimos aí, ó, o tato, que é um dos sentidos responsáveis pelo toque, né? E diferente dos outros sentidos que têm um local específico, um órgão específico, o tato, nós temos receptores táteis espalhados por todo o nosso corpo que vão captar informação, vão enviar para o cérebro e o cérebro vai devolver essa informação das coisas que estão ao nosso redor, certo? Nós vimos também a visão. A visão é um sentido muito importante que é por meio do qual a luz consegue entrar pelos nossos olhos e essa informação vai ser enviada para o cérebro e o cérebro vai transmitir o que nós estamos vendo, né? Nós temos aí a participação dos olhos, né, como órgão principal, que são órgãos bem complexos. Nós vimos aí ainda a audição, que é a capacidade de escutar, né? Então, as ondas sonoras, elas vão entrar no nosso ouvido. Lembrando que as ondas sonoras nada mais são do que vibrações do ar, né, que estão presentes no ar. Elas vão entrar no nosso ouvido e lá na parte interna vão produzir sinais elétricos que serão transmitidos ao cérebro e o cérebro vai devolver essa percepção do som. Nós temos ainda, vimos na nossa aula, o paladar, que é a capacidade que nós temos de sentir o sabor dos alimentos, né? E a gente consegue capturar esse sabor por meio das papilas gustativas ou botões gustativos que estão presentes na nossa língua. Então, essas papilas que estão lá conseguem captar o doce, o amargo, o azedo, o salgado e o umami, né? E por último, nós vimos aí o olfato, que é o sentido responsável pelo cheiro. Esse cheiro será captado pelas células olfativas que estão no nosso nariz. E é importante lembrar que o olfato e o paladar, eles agem, ó, em conjunto, certo? Então, gente, essas foram as nossas considerações finais. E, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e sigam o nosso @Contraturno Digital. Então, até mais!